Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na Palavra de Deus. Nobres pastores, é com alegria e profunda devoção no coração que mais uma vez, nessa segunda-feira, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico do Ministério AD Imperatriz, vos saudamos com a paz do Senhor. A partir de hoje, em nosso devocional pastoral, vamos refletir numa série de reflexões com base no tema Como o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. Vou repetir: como o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. Nosso texto base está na carta aos Efésios, o capítulo de número 4, e especificamente a partir do versículo de número 11 até o versículo 14. Está escrito assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Nobres pastores, o ministério pastoral no Brasil contemporâneo exige de todos nós uma liderança que vá muito além do que o modelo tradicional. Eu vou repetir, porque desejo que esse princípio esteja impregnado nas tábuas da sua memória e fique guardado no bom depósito do seu coração. Estou afirmando que hoje o ministério pastoral no Brasil contemporâneo exige de todos nós uma liderança que vá muito além do que o modelo tradicional. E por que exatamente digo isto? Porque diante das mudanças culturais, sociais, políticas e espirituais que o país passa, o pastor como líder precisa ser um guia que conduza a Igreja de Cristo não apenas para dentro de si mesma, mas também e sobretudo para cumprir sua principal missão neste mundo. Por essa razão é que, a partir do devocional de hoje, o nosso tema é como o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. Neste aspecto, eu aproveito para esclarecer a todos que não estou falando apenas de números, ou seja, quantidade, nem sequer de templo cheio de pessoas, nem tampouco de visibilidade ou mega estrutura física. Não estou me atendo a essas questões, mas estou sim falando sobre crescimento saudável, contagiante e transformador. Vou repetir, estou falando sobre crescimento saudável, bíblico, contagiante e transformador. Se você atentar bem para o texto sagrado de Efésios 4, a partir do versículo 11 ao 14, verá que nele necessariamente
Paulo nos obriga a fazer uma pergunta muito intrigante. A pergunta não é se a igreja está apenas crescendo em números, mas se está crescendo com saúde, ou seja, em qualidade. Eu vou repetir. A pergunta não é se a igreja está apenas crescendo em números, mas se está crescendo com saúde, ou seja, em qualidade. Digo isto porque é preciso lembrar que o crescimento bíblico não é maquiagem numérica, ou seja, apenas quantidade. O crescimento bíblico é saúde plena, ou seja, é tanto quantidade como qualidade, mas sobretudo lembrando que qualidade vem antes da quantidade. Aliás, no que tange ao crescimento da igreja, precisamos evitar dois extremos, e vou dizer para você quais são eles. O primeiro deles é a numerolatria, ou seja, a idolatração dos números. Precisamos lembrar que o crescimento numérico da igreja a qualquer custo não vale a pena. Não podemos adotar as técnicas do pragmatismo para buscar o crescimento da igreja, porque isso não é crescer, isso é apenas avolumar. Não podemos mudar a boa mensagem do Evangelho para atrair as pessoas. Jesus não quer fã e a igreja não é um clube. Jesus quer discípulos e a igreja é onde os discípulos são formados. Portanto, precisamos ter cuidado com a numerolatria, que é a idolatração dos números. Mas o segundo extremo é a numerofobia, ou seja, o medo dos números. Interessante. Aqueles que defendem a tese de que a igreja será sempre pequena para poder manter a sua qualidade, equivocam-se. Estão redondo, quadrado e triangulamente equivocado. E por que digo? Não existe qualidade estéril. Quando a igreja tem uma vida saudável, ela cresce de maneira saudável naturalmente. Porque a igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo. É só lembrar-se da primeira comunidade de cristãos em Atos dos Apóstolos. Diz o texto sagrado: enquanto ela, a igreja primitiva, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, o Lucas, autor de Atos, narra: o Senhor acrescentava a ela dia a dia os que iam sendo salvos. Diante disto afirmo: crescimento da igreja é um processo natural. Por isso a pergunta certa não é o que devemos fazer para a igreja crescer. A pergunta correta é o que está impedindo a igreja de crescer. Portanto, se você observar bem, a igreja primitiva de Atos nos ensina que quando há saúde, normalmente há fruto, porque aquilo que está vivo e saudável cresce, aquilo que está saudável frutifica, aquilo que está cheio do Evangelho transborda, é algo abundante. Agora, observem comigo o nosso texto base. Efésios 4, nos versículos 11 ao 12, Paulo escreve dizendo assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. Presta muita atenção, nobre pastor, nisso que eu vou dizer. Cristo deu ministros à igreja. É o que diz o texto. Cristo deu pastores à igreja. E deu com um propósito. Lembrando, não para manter a igreja ocupada com meras atividades. Não para alimentar a igreja numa dependência estrutural, mantendo o sistema. Não para construir um pequeno império religioso. Vou dizer para você, Deus deu ministros e pastores à igreja para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado, amadurecido e ajustado. Com isso, eu quero dizer para você, o pastor, na qualidade de líder, não contribui para o crescimento da igreja apenas administrando atividades. Ele contribui quando serve o corpo de Cristo, que é a igreja, de maneira profunda, consciente, bíblica e intencional. Eu vou repetir. É preciso lembrar que o pastor, na qualidade de líder, não contribui para o crescimento da igreja apenas administrando atividades. Ele contribui quando serve o corpo de Cristo, que é a igreja, de maneira profunda, consciente, bíblica e intencional. Portanto, nesse devocional de hoje, o meu propósito é chamar a sua atenção para esse texto de Efésios, capítulo 4, porque nele o apóstolo Paulo nos mostra pelo menos 3 maneiras de como o pastor, como líder, pode contribuir com o crescimento saudável da igreja. Portanto, caro pastor, caro colega, convido você a não deixar de ouvir o próximo devocional na quarta-feira. Nós daremos continuidade apontando exatamente quais são essas 3 maneiras de como o pastor, como líder, pode contribuir com o crescimento saudável da igreja. E detalhe, apontaremos isso com base no texto, extraindo dele aquilo que de fato Paulo intencionou compartilhar. Portanto, fique impregnado nas tábuas da sua memória, meu nobre pastor. Deus lhe chamou para fazer uma grande obra, cumprir uma grande missão. E a sua principal missão é muito bem definida nesse texto de Efésios. Portanto, que o eterno Deus te cubra com toda sorte de bênção e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus.